O direito organiza o Estado, mas o evangelho do Senhor, ele transforma pessoas. Nossa, que tremendo. Vou até dar um eita aqui. Que tremendo. É forte, né? É fortíssimo. O verdadeiro sucesso começa com justiça, equilíbrio e também dignidade. Veja o que diz em Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu coloco nessa passagem que a verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, é feita de decisões equilibradas, guiadas por valores e também com consciência. E para falar desse tema, eu trago uma pessoa aqui, advogado, empresário, foi secretário de Estado, deputado estadual, diretor do BRDE, ou seja, um homem de bagagem, hein? O Wilson Quinteiro, que prazer e que alegria imensa tê-lo aqui no nosso podcast. Daniel, muito obrigado, né? Para mim uma alegria poder estar participando de temas tão relevantes que você já coloca aí já no início, né? Então, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, alegria é nossa. E a gente está trabalhando aqui, Wilson, com temas que são necessários para a vida de cada um de nós, seres humanos. Eu sempre digo que nós buscamos, acho que o homem, o ser humano busca a cada dia ter riqueza, ter prosperidade. Quem não quer ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário? Todos nós queremos, né? Mas quando a gente traz isso para a ótica bíblica, para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que existe um caminho para que nós possamos ter uma verdadeira riqueza e uma prosperidade segundo a forma que Deus deseja que o homem tenha. E uma das formas com a qual Deus deseja que nós venhamos viver essa prosperidade é seguir o caminho da justiça. E eu trouxe você aqui justamente por ser um advogado, um homem que conhece muito de justiça. E eu quero logo no começo trazer aqui uma pergunta que até é meio longa aqui, ó. Em tempos de crescimento exponencial da tecnologia, da inteligência de certa forma artificial, ela vem mostrando de certa forma uma mentira, porque quando a gente olha para a inteligência artificial, ela tem criado coisas, claro, muitas coisas que são boas, a gente tem que saber fazer uso disso. Mas existem muitas coisas que são mentiras, como, por exemplo, você fazer uma imagem que não é sua. Eu utilizo a inteligência artificial para isso, inclusive, mas muitas das vezes a gente usa e utiliza imagens e faz vídeos, e a inteligência artificial vem criando uma ideia, uma ilusão, que muitas das vezes é uma mentira. E quando se trata de uma mentira, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, é algo injusto. E eu te pergunto, você acha que com esse crescimento da inteligência artificial, esse crescimento exponencial da inteligência artificial, isso reflete, de certa forma, de alguma maneira, nessa maneira justa que nós temos que ter? Bom, primeiro uma reflexão muito interessante que vai ao encontro disso que você coloca. Onde o caráter pessoal governa, a menor intervenção da lei. O que eu quero colocar com isso dentro do que você acabou de falar? Todos os instrumentos que nós usamos, todos os atos que nós adotamos, parte de uma iniciativa humana de cada um de nós. Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E nos deu algo muito extraordinário, que é o livre-arbítrio. Então eu posso falar o sim, repetir o sim, como está na palavra, ou repetir por vezes o não. Então isso é livre-arbítrio. Ora, se o caráter pessoal me governa dentro da hombridade, da honestidade, da integridade, da boa conduta, da responsabilidade por meus atos, é óbvio que vai ter menos intervenção da lei ou da legislação, ou da justiça, ou do poder judiciário, seja como for, ou do julgamento, inclusive, subjetivo das pessoas, a tal da reputação. Então, se nós usarmos, como você falou, no meio de inteligência artificial, a internet, as plataformas,
tentando induzir a erro as pessoas, ludibriando, fazendo coisas erradas, isso significa dizer que a pessoa estará num autogoverno absolutamente equivocado e vai sofrer as consequências da lei. Portanto, o bom cidadão, no seu bom arbítrio, ele deve ter o autogoverno, tem que se autogovernar, pensar o que vai fazer, como fazer, o que vai falar, o que vai escrever, o que vai, por exemplo, trazer de compartilhamento de mensagens. Hoje é muito comum a gente receber muitas informações de mensagem nas redes sociais. Eu pergunto, quem sou eu? Quem sou? Dom Quixote de la Mancha, em dado momento, quando ele é abordado numa situação de vulnerabilidade, alguém pergunta a ele, e ele não dá resposta nenhuma quem ele era, porque ele conhecia o Sancho Panza, e ele continua parado, olhando para aquelas pessoas, certamente sem saber o que responder, mas ele dá uma resposta. Quando ele é indagado, quem é você? Ele diz, sei quem sou. Então nós temos que saber quem somos, né, no dia a dia. Portanto, o autogoverno do caráter é o que vai afastar a intervenção da lei e que vai nos dar uma condição de prosperidade e de respeito, de credibilidade perante uma sociedade. Muito bom. Eu acho que você está tocando num tema que até é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, não vou nem entrar nesse tema agora, porque eu quero fazer uma pergunta falando sobre isso que você acabou de dizer. Mas existe uma passagem bíblica que, quando eu li, a gente lê muitos salmos, né? E o salmo a gente acha que foi feito e foi escrito apenas por Davi, mas teve vários outros escritores, e um deles foi Asaf. Asaf cria o salmo de número 73, e ele traz uma passagem aqui que para mim foi marcante quando eu li ela. Diz assim, olha, eu vou até ler. Salmo de número 73, no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4, depois do 16 e 17 diz assim, olha, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e olha bem, por tão pouco eu não escorreguei. Pois tive inveja dos injustos quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles passam por sofrimentos, mas o seu corpo é saudável e até mesmo forte. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Olha que a palavra desse cara. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Por que eu trago essa passagem aqui? Porque você vê que nós vivemos um momento em que, a partir do momento que a gente olha principalmente para a internet, a gente vai voltar para a internet, voltar para a rede social, voltar para a inteligência artificial, se constrói um mundo muito perfeito às vezes, né? Se constrói um mundo muito surreal às vezes. A gente, óbvio, quando a gente coloca, eu, por exemplo, posto muito na rede social, a gente posta sempre o lado bom das coisas. E a nossa vida nem sempre é feita apenas de lado bom, né? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê essas realidades surgindo, e principalmente o ganho fácil, o dinheiro rápido, a prosperidade que bate com muita facilidade, cria-se dentro de nós o que aconteceu com Asaf. Olhou para a situação do ímpio, olhou para aquele cara que estava crescendo, que estava desenvolvendo, que estava alcançando seus objetivos, e ele chega a dizer que, a partir do momento que ele começa a construir uma comparação, o seu coração se enche de algo que passa a se tornar até insuportável para ele, um peso insuportável. E que a partir do momento que ele conseguiu olhar para aquilo e falar, peraí, eu tenho que mudar essa minha visão. Eu tenho que olhar com outros olhos. E aí foi aonde ele entrou na presença de Deus, aonde ele se coloca diante de Deus, onde ele começou a buscar a palavra e entender que aqueles ímpios, que aqueles homens tinham outro caminho diferente daquele que ele vinha construindo. E eu te trago isso porque a pergunta que eu quero fazer, você acredita que um dos fatores que faz com que o homem caminhe para esse mundo de injustiças, seguindo caminhos que muitas das vezes não devem seguir, seria justamente esse processo de uma autocomparação, eu me comparar com o Zé, com o João, com o Mané, com a Maria, porque ele não tem, então dou um jeitinho e vou tentar encontrar um caminho para poder alcançar e atingir? Primeiro, eu acho que é a ausência do autogoverno, as convicções, a falsa prosperidade propagada, por exemplo, pelas redes sociais, ou até em questões comportamentais na sociedade, elas podem induzir a erro o outro, como Asaf coloca nessa passagem. Então, a vulnerabilidade dele, social, circunstancial, ela, no primeiro momento do texto, e quase todo o texto,
ele se coloca em vulnerabilidade da comparação com a outra pessoa, como se aquele comportamento do ímpio fosse algo como um paradigma mais adequado para se buscar a prosperidade. Nossa, que tremendo. Então, quando a gente começa a aprofundar isso aí, eu começo a imaginar e tento sempre fugir muito disso, porque o ser humano, ele tem vulnerabilidade de pensamentos. Não tem como falar que não tem, porque tem. As pessoas às vezes pensam, o ser humano pensa o que não quer pensar. E às vezes ele começa a acreditar naquilo que ele não gostaria de acreditar, que não vai dar certo, que o outro é mais capaz do que ele. Isso, do meu ponto de vista, na minha percepção, já é uma influência do inimigo de tentar fazer um método comparativo para tentar te diminuir. Uhum. Então, afasta para lá isso. Busca o autogoverno e, sobretudo, o pacto da aliança. Esse é muito maior com Deus, com aquele que, com Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Claro. Agora, esse pacto, essa aliança, ou esse pacto de aliança, porque Deus tem conosco e não se rompe. Mas a gente muitas vezes se equivoca, achando que aquele momento de circunstância há uma ruptura. Não. Está escrito que da parte dele não há mudança. Há muitas vezes mudança de nós. Então, o exercício da aproximação nos dá a segurança do amanhã. Então, eu posso crer no amanhã na medida que eu estou renovando a cada dia essa aliança. Então, esse método comparativo com a falsa prosperidade, ela passa a ter fragilidade diante dos meus pensamentos. Então, eu penso que não é por aí. É acreditar, ora, se Deus, eu falei no início, se Deus nos fez e está escrito a imagem e a semelhança dele, lá no começo, eu começo a pensar, se Deus, e eu creio, ele é todo poderoso, eu imagem e semelhança, eu começo a pensar o seguinte, se eu sou imagem e a semelhança, se veio o Filho, e com todos os pecados, ele levou, né, me deu a certeza da salvação. E eu sendo a imagem e a semelhança de Deus, calma aí, quem sou eu? Eu sou uma pessoa de muito poder. Eu sou um agente de milagres, porque eu creio em milagres de Deus. Então, é muito pequena a comparação, voltando na colocação que você fez, ou do versículo aí de Salmos que você coloca, é muito pequeno eu me comparar a um ser que supostamente tem prosperidade, suposta prosperidade, eu me comparar a ele, eu buscar qualquer meio para chegar naquela suposta prosperidade, sendo que eu tenho uma referência de prosperidade infinita, de conquistas infinitas, enfim. Então, está dentro do pacto. Afastar os pensamentos ruins, aproximar de Deus, buscar em oração, tem horários maiores que Deus fala, até estava estudando dias atrás essa questão com a minha esposa, que é na madrugada, entre ali até um pouco antes ali das 5 horas para trás ali, é onde Deus fala mais. Então o resultado, se eu busco isso, eu vou alcançar. E um pacto, só para terminar o raciocínio que eu fiz dias atrás, uma orientação de uma pregação, eu estou há 3 semanas renovando um compromisso. Qual o compromisso? De não reclamar. 7 semanas não reclamando. Quando vem a reclamação, nos primeiros dias eu estava muito em silêncio, estava falando pouco, porque percebi que havia algumas reclamações, até do dia a dia, do trabalho e assim por diante. Não, encerrado, sem reclamações. Então isso me aproxima mais da aliança. E, portanto, não há ninguém com mais sucesso do que eu ou você, ou quem está nos assistindo, possa alcançar com o pacto da aliança. Amém. Quando a gente está focado. Que tremendo. Olha, se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, curta e de preferência compartilhe esse vídeo, porque nós temos ainda muito de Deus para a sua vida, muita mensagem para tocar o seu coração, e não se desconecte. Mas vamos lá. Você colocou aqui algo importante. Nós falamos aqui sobre a criação. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva num paraíso, né? E naquele momento a gente vê que Deus falou assim, tudo que existe aqui, você pode de certa forma fazer uso disso. Você pode de certa forma comer de tudo, mas
tem uma situação aqui no meio do jardim que essa você não pode preferir nem chegar perto, que era o fruto que era, de certa forma, proibido. Ou seja, Deus olhou para aquela situação, colocou eles num local e permitiu que existisse uma árvore no meio do caminho, no meio da vida deles, que poderia trazer para a vida deles, de certa forma, sérias consequências. E foi literalmente o que aconteceu. Deus deu uma ordem: não faça, não coma, não se alimente, porque você vai ter consequências disso. E o que aconteceu? Justamente veio a cobra e fala e conversa e troca uma ideia e começa a trazer uma ilusão. E eu gravei um podcast, inclusive, falando sobre isso. Que naquele momento em que a cobra começa a ter um diálogo com a Eva, a cobra começa a mostrar para Eva um algo a mais. E eu coloco até o upgrade que a cobra quis dar para Eva. O negócio é o seguinte: você está aqui, mas cara, deixa eu te falar um negócio. Se você comer disso daqui, não é que vai te acontecer algo de mal, não. Você vai ter algo a mais na sua vida, você vai ter uma visão maior. Ou seja, a cobra começou a criar uma ilusão para Eva cair, de certa forma, no pecado, cair no erro. E foi literalmente, e hoje é literalmente o que acontece com muitos de nós. Nós estamos vivendo um mundo onde tudo está exposto aos nossos olhos. E a Bíblia fala, tudo aquilo que vem a nós, a gente tem que examinar, retém aquilo que é bom, o que não é bom, se joga fora. Mas eu te faço uma pergunta. Eu até, às vezes, me pergunto, a justiça é cega. Mas você acha que a ganância, de certa forma, é o que traz para a vida do ser humano também uma cegueira? Tem alguns conceitos aí para avaliar. Essa exposição que você coloca de Adão e Eva, ela está dentro do campo da obediência ou da desobediência. Então nós estamos falando aí da história bíblica e vamos falando do Evangelho. Então, se eu tenho obediência a Deus, ou seja, se eu semeio determinada semente, se eu sei o que eu estou semeando, eu sei o que eu vou colher. Uhum. Então, do campo da obediência. Quando a gente traz isso para o campo do direito, das leis, nós também estamos falando em obediência. O Estado, eu estou me referindo ao Estado brasileiro, mas pode ser o Estado italiano, o Estado alemão, os Estados Unidos. O Estado estabelece as suas regras. Nasce a Constituição Federal e vem as leis infraconstitucionais, abaixo da Constituição. Também exigindo dos seus cidadãos obediência. Veja que paralelo. Lá Deus fala assim, olha, não coma daquele fruto. Deus fala a eles. E houve uma desobediência, tiveram consequências, que aliás essas consequências vêm até hoje. Pagamos o preço. Pagamos o preço. Quando a gente fala em desobediência também, desse regramento constitucional ou civil, também tem consequência. E aonde que ocorre essa desobediência? Ocorre normalmente por vários sentimentos, voltando à questão da maneira de agir ou do livre-arbítrio, que um dos quesitos que pode ser para a desobediência é a ganância, como você fala. A ganância é um sentimento horrível. Ela tira a integridade moral, ela afasta a integridade do cidadão da honestidade, ela atropela e desobedece, ela avança para o direito dos outros. A ganância quer tirar o bem, o que pertence ao outro para si. Absolutamente uma conduta reprovável. Então, a desobediência, dentro do campo do direito, ela gera consequências civis, mas também gera consequências criminais. Dentro do Evangelho, consequências, às vezes, muito terríveis no campo daqueles que creem e que são cristãos. Então, o que no primeiro momento a gente vê que o direito organiza o Estado, mas o Evangelho do Senhor, ele transforma pessoas. Nossa, que tremendo. Vou até dar um eita aqui. Que É forte, né? É fortíssimo, fortíssimo. Repito. Repete, por favor. O direito organiza o Estado, a sociedade, as regras. E aí se desdobra a União, os Estados membros da Federação, os municípios. Então, o direito organiza a sociedade, mas o Evangelho transforma pessoas. Então, é por isso que as políticas públicas,
elas devem ser voltadas para as pessoas. As políticas públicas devem ser voltadas para as pessoas. Atenção, legisladores, atenção, chefes do executivo e qualquer... As pessoas são a referência, o alvo único das políticas públicas para desenvolver a pessoa humana. A gente fala muito em sustentabilidade, que você falou no começo, é equilíbrio entre as condições, as oportunidades do trabalho, do emprego, das pessoas, das famílias, do respeito, sair dessas questões doutrinárias que estão trazendo conflito entre as famílias, de defender um ao outro. Não, nós temos que ter equilíbrio e sair dessa vaidade. É outro sentimento que às vezes a ganância, a vaidade, a falta de respeito ao direito alheio, o meu direito vai até onde começa o seu. Uhum. Então, tudo isso está no campo do direito que organiza a sociedade, mas o evangelho pode transformar a pessoa. Então, você pode ser uma pessoa melhor do que você é hoje e tenho certeza que é melhor do que foi no passado, é meu exemplo. Então, dá para pensar até em recuperação, tantas casas de recuperação de pessoas, quantos testemunhos dados, porque o evangelho transformou. Então, cadê as políticas públicas de alicerçar esse movimento das igrejas? E aí eu não quero falar de denominações, pode ser a igreja católica, a evangélica. Cadê o encontro ou o reencontro desses conceitos? Então, nós precisamos ter um pensamento maior, um pensamento amplo, né? mais adequado, para que a gente possa chegar à conclusão que nós estamos vivendo num tempo de transformação, mas depende muito de nós. Eu trago aqui uma passagem que se encontra em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 4, que diz assim, olha, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e também a vida. Ou seja, você falou agora de algo importantíssimo, que a igreja tem esse papel importante na sociedade, que é justamente ministrar uma palavra que transmita para o ser humano, para as pessoas, esse temor de Deus, o temor naquilo que Deus é para cada um de nós. E a palavra nos traz essa realidade de que, a partir do momento que eu tenho esse temor, eu trago para a minha vida aquilo que a gente quer, que é claro, as riquezas, eu trago para a minha vida também a honra e, de certa forma, a vida. Ou seja, eu prolongo a minha vida, eu tenho mais felicidade, eu tenho mais paz. Quando a gente olha para isso, e aí você colocou sobre essa questão, essa necessidade que nós temos que entender o papel da igreja, o que a igreja é para uma nação, para uma comunidade, né? De trabalhar, de certa forma, com políticas para que isso seja, talvez, eu não sei se foi essa a tua ideia, mas de ser isso trabalhado com mais seriedade, com mais visão, né? Mas trazendo isso para a ótica bíblica, se o temor de Deus, a gente tem essa palavra dizendo, o temor te leva a ter riqueza, a ter uma vida de honra, a ter mais vida, a ter mais paz, a ter mais alegria, ele traz isso para nós, o porquê será que nós, como seres humanos, buscamos, de certa forma, tanto outros prazeres e tantas outras coisas que suprem, de certa forma, um vazio que para nós, a gente sabe que é um vazio que não vai ser suprido de outra forma? Por que nós buscamos isso em outros lugares e não, de certa forma, na própria palavra de Deus? Falta de compromisso, falta de disciplina, falta de discernimento, falta de posicionamento, falta de autogoverno, falta de percepção, falta de perspectiva, falta de integridade. É um conjunto que a pessoa acaba não se valendo da capacidade que tem de se posicionar, de adotar os caminhos que possam fazer ela uma pessoa de credibilidade na sociedade. E aqui eu não estou colocando perfeição do ser humano, porque também não tem, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas dá para melhorar, se estabelecer mais o compromisso. E o compromisso também tem essa expressão que você coloca da humildade do texto que você traz. Para desenvolver um trabalho em equipe, lá dentro da nossa banca jurídica, do nosso escritório, das nossas empresas, eu tenho que ter humildade para fazer a tratativa com as pessoas que integram a nossa equipe. E, ora, se eu tenho que ter essa humildade de respeito com as pessoas,
Você imagine que humildade que eu devo ter perante aquele que é maior, que é Deus. Então, é possível, quando eu dou abertura, para que novos pensamentos decorrentes do meu compromisso, eu possa buscar no manual. Nós temos um manual, né? É o Evangelho, é a Bíblia, nós temos um manual. Se a gente tiver o costume de entender, eu estava saindo do escritório para vir aqui contigo, eu falei assim, pega algumas coisas lá e eu rapidamente falei, imprime isso aqui para mim. Eu não vou falar tudo isso aqui, mas a pessoa que foi imprimir, que é um advogado, um jovem advogado, e veio me trazer depois, peguei uma carona com eles, ele falou assim, doutor, você me desculpe, mas eu acabei lendo o que eu imprimi. Falei, é? Falei, sim, é o único caminho que você tem para conquistar a prosperidade. O que estava escrito? Está escrito justamente essas questões que nós estamos falando aqui. Porque estabeleça o compromisso, busque a diferença, adote novas condutas, dá para ser diferente do que a gente foi no passado. Né? Então, tudo isso eu acho que envolve, né? Resumindo aí, compromisso com equilíbrio. Eu tenho trazido muito batido até numa tecla, que nós vivemos num mundo que valoriza muito os resultados, né? E não só valoriza, como nos empurra e nos pressiona a trazer resultados. Aquele que não traz resultado, você esteve na esfera política, pública, né? Sabe muito bem o que é estar na frente de um cargo onde as pessoas, se você não trouxer resultado, você é uma carta fora do baralho. E às vezes a pessoa me diz, atrás um amigo me ligou, falou, Daniel, como é que tá as coisas, como é que tá a correria? Eu falei, cara, hoje em dia, se você não correr, você tá fora, você é obrigado a correr, você tem que gerar resultados. E essa construção de resultados que o mundo nos pressiona, que o mundo nos empurra, a pressão, a velocidade das coisas, se você não gera resultado, você está fora, se você não gera resultado, você não é o suficiente, ou seja, essa pressão, de certa forma, ela traz um distanciamento. A gente está falando sobre justiça, sobre coisas que são necessárias para a vida do ser humano, para que ele possa ter, de certa forma, uma prosperidade, uma riqueza, a luz da palavra. Então, ou seja, eu tenho que ter esse entendimento de quais os passos que precisam ser dados. Você comentou e falou algumas coisas aqui, mas eu te trago, eu volto a falar sobre essa passagem que diz ali, ó, pratica a justiça, ame com fidelidade, ande com humildade, como você acabou de dizer. Ou seja, a Bíblia tem essas receitas de como nós devemos seguir, de como nós devemos proceder. Mas volto a repetir, nós somos seres que muitas das vezes, como Adão e Eva, procura cair na arapuca. O Silvio esteve aqui e ele contou uma coisa que até achei interessante. Ele falou, Daniel, o que é uma arapuca que ele colocou? Uma armadilha. E ele cria uma ambientação nessa armadilha para você não entender que isso é uma armadilha e que você vai cair nela, né? Por exemplo, você pega lá a ratoeira, o cara vai lá, coloca um queijinho na ratoeira, né? E o rato vai lá, ele não olha para aquilo, para a ratoeira, ele olha para o queijo. E ele se sente, de certa forma, poxa vida, eu vou pegar o queijo porque o queijo é aquilo que eu quero. E quando ele menos espera, ele cai na armadilha. Então, esse mundo, de certa forma, cria toda essa ambientação que nós estamos falando, sobre essa pressão, sobre esses comparativos que muitas das vezes a gente tende a fazer, e tudo isso nos pressiona para falar, não, eu preciso alcançar aquilo que o outro alcança, eu preciso ser aquilo que estão me falando para que eu seja. E você acredita que toda essa pressão, tudo isso, de certa forma, tem esses reflexos? E como que eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem uma bagagem muito maior do que a minha, mas de que maneira que nós, como seres humanos, podemos construir, como você falou, sobre hábitos novos, construir, de certa forma, uma mentalidade, que nós estamos aqui trabalhando nessa mentalidade, a importância de se construir uma mentalidade rica, mas não de dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência, mas rica de valores, de princípios. Como que eu posso fazer? Como que você acha capaz, o ser humano capaz de fazer isso, para que ele possa encontrar esse caminho, Wilson? Deixa eu extrair da tua exposição alguns pontos. Cenário, resultados, acrescento, confiança e métodos ligados à limitação ou à inclusão que está nessa faixa aqui. Mentalidade. Começo pelo cenário.
Cenário é o que é posto, é o que é preparado. Nós podemos e temos a capacidade de fazer um cenário de prosperidade, de convencimento para as pessoas virem. Mas outros também têm de elaborarem cenários que possam ser prósperos, importantes, mas podem ser cenários também para tentar nos confundir, trazer a confusão, a tapar a visão. Então nós temos que estar muito atento a cenários postos dentro da família, fora da família, no cenário do mercado de trabalho, cenários. Resultados, outro ponto que você colocou. Os resultados, eles são exigidos. Quem não entrega resultado no mercado de trabalho, ele tem pouco espaço. O espaço vai se exaurir. E aqui eu entro na questão dos talentos, natos ou adquiridos. Talentos natos, o que Deus nos contemplou. Falou, fulano nasceu com a comunicação, Daniel tem um talento nato. Mas você também tem outros talentos do conteúdo que você traz que você os adquiriu, talento adquirido. Ambos Deus permite. Um está ligado, o adquirido ao livre-arbítrio, vai estudar, vai procurar, e o nato vem contigo. Agora, tanto o talento nato quanto o talento adquirido, eles podem ser desenvolvidos ou eles podem ser exauridos, excluídos, diminuídos. Depende do exercício desses talentos. Resultado está ligado à capacidade, a foco, a determinação, a compromisso, a zelo. Isso é o resultado. Então eu preciso entregar o resultado. Seja eu o advogado, seja o médico, seja o carpinteiro, o pedreiro, o comunicador, o editor, ele tem que entregar. Se nós, por exemplo, temos esse compromisso para fazer, desse cenário todo construído, nós podemos ter mais ou menos prosperidade. Então eu vou fechando essa questão do cenário para dizer que nós temos que estar em plantão, nós temos que estar em percepção. Por isso nós temos que ler, nós temos que interpretar, porque se a gente não tiver essa capacidade, a gente vai confundir cenários. Tem que estar preparado com a aliança. Agora, se disso tudo eu busco essa preocupação, esse equilíbrio, eu tenho que também trabalhar uma questão muito importante, que é a mentabilidade. Eu tenho que gerenciar meus pensamentos. Né? Qual é a minha capacidade? Se eu não tenho, quando eu falo no autogoverno, é a capacidade de gerenciamento dos meus pensamentos. O que eu estou pensando? Quais são os conceitos que eu estou adotando? Com quais pessoas eu estou conversando? Eu estou conversando com as mesmas pessoas, falando dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, no mesmo cenário. Como é que eu vou desenvolver? Não tem como desenvolver. Então eu preciso ter essa capacidade de novos cenários, de novas conexões, de uma mentalidade próspera, do conhecimento, de uma mentalidade que possa me dar a condição de pensar diferente do que eu pensava antes. Sair fora da caixinha, como diz o Sair outro. fora da caixinha. Então, fecha-se o raciocínio aqui, para não me estender muito. Eu tenho uma mente próspera. Eu trabalho a minha mente. E trabalho a minha mente desde criança, desde adolescente. Eu nunca gostei de pessoa que reclama, assim, o assunto em si. Eu nunca gostei de ficar à mesa ou tratando de assunto, de ficar falando aqui. Primeiro tem que se falar do que o outro fez, seja ruim ou seja bom, porque esse negócio de ficar enaltecendo materialmente, porque o outro está bilionário que fez, eu posso ter como um parâmetro, um paradigma de referência. Mas eu não posso ter aquilo como deixar crescer dentro da minha mente como se só o outro fosse capaz. É por isso que nós temos, vez em quando, a surpresa da prosperidade. Posso falar prosperidade espiritual também, porque tem uma diferença entre a prosperidade espiritual, que é mais importante do que a prosperidade material. E pode ter as duas no mesmo tempo. Mas enaltecer também os heróis da fé. Quando eu estava vendo uma pregação e vendo a questão de Josué, olha que entrega ali,
Moisés fala assim, Deus fala, agora é contigo. Olha o que Josué foi lá e fez, a questão das 12 tribos, daqueles ali, as lutas que ele travou, já de idade. Então também o limitador, mentalidade, eu estou aposentado, eu estou com 60, 70, 80 anos. Eu falo com meu pai, estive ontem com meu pai, 83 anos, pai, nós vamos fazer isso vai dar certo. E meu pai até disse para mim que ele gosta de uma expressão minha, quando uma coisa não dá certo no âmbito material, se não dá certo, eu digo sempre, se não dá certo de um jeito, vai dar certo de outro. Amém. Então eu não acredito em uma única hipótese, nem no campo espiritual da tua conquista e nem no campo material. Você falou sobre essa postura de Josué e a gente falou no podcast passado sobre Caleb, né? E Caleb foi uma figura, né? Bem lembrado. Ele chegou até a dizer, quando ele chega em Josué e requer, de certa forma, o seu direito da terra, ele fala, Josué, eu estou aqui hoje, eu estou com 85 anos, e mais de 40 anos faz que Deus me chamou, que Deus me colocou, que Deus me mostrou, que fui chamado para espiar a terra, enfim, estou aqui seguindo, caminhando, né? E hoje eu estou com 85 anos, mas deixa eu te dizer uma coisa, cara, tão forte eu estou hoje, como eu estava há 40, 50 anos. Do mesmo jeito. A mesma força que eu tinha, eu continuo tendo para poder entrar na luta e para sair dela. E às vezes a gente cria essas limitações, né? E as limitações de certa maneira, uma trava para que essa prosperidade aconteça. Né? Trava absoluta. A limitação está na mente da gente. Ó. Eu desejo, eu penso, eu sou tudo o que eu penso e desejo ser. Eu sou um agente desdobrado de quem? De quem que eu tenho a imagem, a semelhança? As pessoas que estão nos assistindo, falam assim, o Quinteiro está falando que ele tem a imagem e a semelhança de Deus. Exatamente, eu estou falando isso. Eu tenho, mas você também tem, todos nós temos. Então é acreditar nisso. E a gente passa a trazer prosperidade para as pessoas, a gente gera um grau de confiança. Você viu, você falou ainda da Terra Prometida, aqueles que foram lá espiar ou verificar, os primeiros voltaram, lá tem gigantes, lá o negócio lá não vai dar para nós. Os outros dois ali foram lá e não é nada disso, lá é a terra que é próspera, que tem isso, que tem aquilo. Visão. Então a maneira, tem gente, a história, deixa eu usar isso aqui, tô com a caneca aqui, tá meia caneca d'água. Como que eu olho aqui? Tem meia caneca d'água cheia ou meia caneca d'água faltando? É uma questão de visão, é mentalidade, é postura, é o livre-arbítrio. Wilson, puxa vida, eu gostaria de ficar aqui até a tarde inteira só, conversando e falando sobre tantas coisas importantes. Para mim é uma alegria imensa ter você conosco aqui. Vou pedir para que você faça uma pequena oração para nós finalizarmos. Vamos lá. Quando nós nos dirigimos a Deus, a gente pensa que a gente vai, tem até algumas orações que eu já presenciei você e fala, vamos entrar agora na presença de Deus, né? Na verdade, nós estamos dioturnamente na presença de Deus. Então nós temos a liberdade para orar e falar com Deus, orar sem cessar, é uma recomendação. Nós podemos falar com simplicidade com Deus, porque é o nosso Pai. Nós podemos fazer a oração no dia a dia. Ela pode ser de joelhos, ela pode ser de qualquer maneira que você esteja, ao meu ver, e pode ser com os olhos abertos ou fechados. O que importa é você criar essa conexão com Deus. Então, Senhor, nesse momento, nós estamos aqui para reconhecer o seu governo em nossas vidas, reconhecer que somos a sua imagem e semelhança por sua determinação e vontade. O Senhor nos criou. Portanto, a nossa submissão é absoluta à sua vontade. Desde a nossa vida, do ar que respiramos e da vida que nós estamos tendo. Porém, nós reconhecemos também que o Senhor teve a bondade de nos dar a condição de livre-arbítrio, de poder pensar, de poder agir, reagir. E nós pedimos com humildade que o Senhor seja conosco o tempo todo das nossas buscas. Seja selado essa aliança e que nos dê a condição de
ser na sociedade agentes transformadores, nas nossas profissões, no nosso dia a dia, na nossa família. Sabemos do projeto, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós, mas, sobretudo, que a célula disso tudo está focado na família. Nós oramos pelas famílias de Maringá, pelas famílias das cidades do entorno de Maringá. Nós oramos pela nação brasileira, oramos também pelas mães que têm força e os pais que oram pelos seus filhos, que estão muitas vezes em caminhos equivocados por ainda não lhe conhecer. Que o Senhor tenha piedade, que busque e dê oportunidade para que eles possam voltar o olhar e o pensamento para o Senhor. Ajude a nos prosperar, nos dê saúde, nos contemple dessa prosperidade espiritual. É assim que nós oramos a todos aqueles que estão aqui em trabalho, que estão nos assistindo e que vão certamente pensar um pouco mais, que a sua aliança conosco, ela é plena e que nós podemos ampliar a nossa aliança. Agradecemos o dom da vida, mas, sobretudo, a permissão e a condição da salvação no sacrifício do Senhor Jesus. Em nome dele, nós oramos e pedindo bênçãos mais a cada dia. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também o seu coração e nós nos voltamos a nos falar, a nos ver, com certeza, no próximo podcast. Até lá.